cidadãos, trabalhadores, greve geral contra a ocupação alemã, contra a guerra fascista pela salvação de nossas terras, de nossas casas, de nossas oficinas. Como em Gênova e Turim, coloquem os alemães diante do dilema de se render ou perecer. A data de hoje é muito importante para todos nós. Em 80 anos, ou seja, 80 anos atrás, marcava um divisor de águas na história italiana. Marca de fato o 25 de abril o nascimento daquele momento histórico que levará posteriormente ao 2 de junho de 1946 a formação da República no referendo, a uma nova temporada democrática. Em 25 de abril de 1945, a greve geral e a insurreição geral contra os ocupantes nazifascistas marcam um capítulo fundamental para a história italiana. Hoje aprofundamos isso, precisamente, porque para conhecer bem a nossa atualidade, precisamos primeiro conhecer a história. Precisamos saber de onde viemos. Como dissemos, um divisor de águas. Por quê? Então, vamos tentar rebobinar a fita da memória. A Itália entra na guerra em 1940, ainda é a Itália de Mussolini. É a Itália fascista, a Itália do Ventenário, a Itália que se propõe como uma potência mundial aspirante e que escolhe o campo do eixo como seu âmbito estratégico. É uma escolha, obviamente, errada, por vários motivos. De um ponto de vista estritamente militar, de um ponto de vista social, de um ponto de vista político, de um ponto de vista, se quiserem, também humanitário. A Itália sai da Segunda Guerra Mundial, teoricamente, em 8 de setembro de 1943, quando é divulgado o Armistício Curto de Cassibile, que será seguido pelo chamado Armistício Longo. Mas, a partir dessa data, a Itália se divide em dois. Entre um sul, onde o governo legítimo se instala e onde tanto os aliados anglo-americanos quanto as formações reconstituídas do exército regular se movem, e um norte ocupado pelos alemães com a colaboração ativa dos fascistas, dos republicanos da República Social de Salò, liderada por Mussolini. Um estado fantoche e dentro do qual as formações partidárias se movem. Formações que lutam atrás das linhas, sabotam linhas de abastecimento, realizam ações de perturbação, até mesmo de terrorismo aberto contra os ocupantes e que são combatidas sem piedade. Essas formações empregam unidades inteiras, não apenas republicanas, mas também alemãs, por mais de um ano, até uma data que se tornará igualmente histórica. No dia 13 de novembro de 1944, quando a emissora Itália Combate, uma estação de rádio que transmite em italiano programas preparados pelo Reino do Sul e pelas forças anglo-americanas, em contato com o Comitê de Libertação Nacional, emite um proclama em nome do comandante supremo do exército aliado na Itália, o comandante Harold Alexander. O que diz o chamado Programa Alexander? Que a campanha de verão acabou, que as operações de inverno serão apenas de conservação, que se convida os partidários a cessar as operações em larga escala, a conservar munições, materiais e armas para futuras manobras, a aguardar instruções sempre através do rádio, a continuar a recolher notícias de caráter militar contra o inimigo e a aguardar substancialmente os novos movimentos anglo-americanos que chegarão após a campanha de inverno. As reações ao proclama Alexander certamente não são entusiasmadas. O próprio Alexander nunca teria imaginado que aquele texto, a tradução fiel em italiano de suas palavras, seria percebido como um convite para existir, uma espécie de todos em casa. O desânimo dentro das formações partidárias é evidente, mas rapidamente dá lugar à vontade de não se render, de continuar a resistir, mesmo acreditando que não chegará mais nenhuma ajuda. Pelos anglo-americanos, pelo menos nos frios meses de inverno no norte da Itália, o Comitê de Libertação Nacional, o Comitê de Libertação Nacional do norte da Itália, decide programar a ofensiva da primavera, uma ofensiva que deve levar à libertação definitiva do país. Enquanto isso, também continuam as conversas em nível informal e principalmente secreto, ocorrendo além da fronteira ítalo-suíça, em Chiasso. E são conversas que envolvem duas pessoas que terão uma importância histórica central em nossa história. A primeira pessoa é um americano. Este americano se chama Allen Dulles. É chefe do Office of Strategic Services, o precursor da Central Intelligence Agency.
Allen Dulles está de fato tramando um plano muito complexo, junto com alguns generais, para convencer as forças alemãs a se renderem ou, pelo menos, a se retirarem para o norte. Seu interlocutor, o outro personagem sobre o qual focamos, se chama Karl Wolff, comandante supremo das SS, da Waffen-SS e da polícia para a Itália. Ele é um Obergruppenführer. Karl Wolff é um general das Waffen-SS e naquele momento está dividido entre duas necessidades. Wolff é um nazista fiel, fanático por Hitler, respeita suas ordens acima de tudo. Mas o Wolff também é um homem extremamente pragmático. Ele já entendeu no outono de 1944, entre a guerra e a derrota, com o Exército Vermelho do Leste, que continua a avançar e a derrubar, um após o outro, os regimes colaboracionistas do leste com os americanos desembarcados na França. Há pouco para esperar. Então Wolff percebe a necessidade de dialogar com os americanos para encontrar uma saída. Uma saída para ele que de fato conseguirá a não acusação no julgamento de Nuremberg e uma saída para seus homens que estão presos entre os anglo-americanos ao sul da linha gótica. As ordens de Hitler para resistir a todo custo e a guerra partidária alarmante. Wolff entende que é necessário, pouco a pouco, chebrar acordos. E essas conversas, iniciadas justamente no final do outono de 1944, continuarão ao longo de todo o inverno, até chegar em abril de 1945, quando o CLNI é informado pelos americanos dessas conversas e aproveita a oportunidade. Abril de 1945 é o momento do colapso definitivo da Alemanha nazista. Os americanos entram na Alemanha atravessando o Reno. A leste, os soviéticos ultrapassam a linha defensiva Oder-Vistula e chegam à vista de Berlim. E ao sul, há essa situação cristalizada desde o inverno, mas com os americanos cada vez mais pressionando. Agora prontos para ultrapassar o Apenino com ímpeto e descer para a planície de pó. Wolff começa a receber emissários também do próprio Comitê de Libertação Nacional, Aliança Internacional. Ele entende que não pode mais procrastinar. Se Hitler ordenou que ele resistisse a todo custo, ele mesmo sabe que isso não é possível. Não é possível, principalmente, porque os partisans, o Comitê de Libertação Nacional Aliança Internacional, o informam da iminência de uma grande ofensiva partisana não aliada e diante do risco de uma guerrilha nas ruas, contínua e indiscriminada. Wolff entende que a guerra também está perdida na Itália, então começa a negociar. As negociações não são simples e se prolongam de semana em semana. Mas quando os aliados estão próximos, quando os aliados entram em Bolonha, precedidos por um proclama de rádio, pronunciado nada menos que por Enzo Biagi, sim, o futuro grande jornalista, então Wolff entende que agora ele precisa tomar uma decisão. Decisão da qual ele mantém a República Social Italiana, ou seja, Mussolini e seus hierarcas, no escuro. De fato, Mussolini também compreendeu que a guerra está perdida. Há meses ele não aparece em público, desde que fez o último discurso em um teatro de Milão. Um discurso delirante, um discurso que basicamente não leva a nada, exceto para encher a plateia que o ouve e os poucos jornais que ainda são publicados nas bancas de vazia retórica. Mas até Mussolini já entendeu que não há saída. Ele espera pelos alemães, mas ficará basicamente desapontado. A partir de 13 de abril de 1945, o Comitê de Liberação Nacional da Itália começa a inundar as ruas com panfletos e cartazes. Cartazes que convidam, acima de tudo, as forças fascistas a se renderem. Então chega outra proclamação, aquela para as diretrizes da insurreição nacional. Finalmente, no dia 19 de abril, surge o convite para a greve dos ferroviários. Isso para preparar os próximos movimentos, que são 2. Após a queda de Bolonha, depois que Gênova se rebela e reconquista sua liberdade com armas em punho, no dia 25 de abril de 1945, Sandro Pertini proclama a greve geral em Milão. Cidadãos, trabalhadores, greve geral contra a ocupação alemã, contra a guerra fascista, pela salvação de nossas terras, nossas casas, nossas oficinas. Como em Gênova e Turim, coloquem os alemães diante do dilema de se render ou perecer. Eis que este lema, render-se ou perecer, é repetido como ultimato pelo Comitê de Liberação Nacional da Itália às forças nazifascistas. De 19 de abril de 1945 até 25 de abril de 1945.
Quase uma semana. Os alemães intensificam as conversas com os líderes partidários. Wolff já decidiu. Ele está apenas organizando a retirada dos seus. O que não é simples, porque Otto corre para reunir as várias tropas, incluindo os auxiliares cossacos que estão localizados em Cárnia, em Friuli, para o norte. Enviá-los para o que uma vez foi a Áustria, para o que deveria ser o Alpenfestung. Mas Wolff, por exemplo, não sabe que o Alpenfestung, no fundo, é pura retórica. Não existem fortalezas alpinas ou redutos para defender, apenas conversas dos hierarcas de Hitler. Wolff deve organizar a retirada, então pede tempo. O tempo é tirano. Bolonha e Gênova se libertam. 25 de abril de 1945 é a data escolhida pelo Comitê de Libertação Nacional Alta Itália para o assalto geral. Render-se ou morrer é a intimação que deve ser feita a todas as forças nazifascistas, as alemãs como as italianas, as voluntárias fascistas como as recrutadas do chamado Exército Republicano. Que fique bem claro para todos que quem não se render será exterminado. Que fique bem claro para os membros das Forças Armadas do chamado governo fascista republicano que quem for pego com armas em mãos será fuzilado. Estas são as palavras contidas no proclama de insurreição geral. Um proclama que está sendo difundido em todas as cidades da Itália, em todas as cidades do norte da Itália que estão ansiosas para se libertar por conta própria, para não esperar pelos anglo-americanos. Milão, Turim, Verona, Pádua, Veneza. Todas se insurgem, caçam o presídio alemão ou o fascista rua por rua. É uma guerrilha, sem quartel. Os fascistas são pegos de surpresa. Não sabem como reagir. Muitos deles jogam as armas instintivamente e se rendem. Poucos se reúnem em centros seguros, em quartéis ou em alguns prédios, tentando uma resistência desesperada. Mas um após o outro são convencidos e forçados a se render. É a vitória do Comitê de Liberação Nacional da Itália. Mas por que é necessária? Vamos fazer uma pequena análise. No Comitê de Liberação Nacional da Itália, praticamente todos os partidos democráticos que assinaram o Acordo de Salerno têm lugar. São esses partidos que reconheceram a necessidade de colocar a necessidade de libertar o país acima de qualquer disputa de caráter político e parlamentar. Depois disso, será enfrentada a próxima fase, a formação de um novo Estado, uma nova Itália. Mas antes, precisamos lutar unidos. O desejo de libertar o país antes da chegada dos aliados vem de experiências já adquiridas em várias áreas. Um de sucesso, outro trágico. Nós já vimos isso em nosso canal. O de sucesso. A libertação de Paris, agosto de 1944. A cidade se levanta e provoca a reação dos franceses livres de Gaulle e a cascata dos americanos que intervêm com força e apoiam a insurreição espontânea dos partidários franceses. O exemplo negativo é o de Varsóvia, também em agosto de 1944. Lá acontece o contrário. É uma insurreição longa a de Varsóvia, mas também é uma insurreição dividida, porque o exército Craiova de Boromorovsky não é apoiado pelo exército Ludova, e pior ainda, pelos soviéticos. Os poloneses racionalistas são deixados sozinhos para lutar contra os alemães e serem massacrados após semanas e semanas de combates desesperados. A dúvida se insinua como uma larva nas mentes do alto comando do Comitê de Libertação Nacional, Aliança Internacional. E se os aliados não confiassem? E se os aliados, após aquela proclamação de Alexander, decidissem deixar os partidários sozinhos? E se acabasse como Varsóvia? Também porque não estamos mais falando de grandes cidades, mas de uma grande parte do país que precisa se levantar em armas. Uma coisa é libertar uma pequena aldeia. Outra coisa é libertar uma grande cidade. Outra coisa ainda é libertar toda a planície padana. O que inclina para a insurreição geral é precisamente a escolha de todos os partidos presentes no CLNI em direção a esta insurreição. Não haverá distinções, não haverá tomadas de posição independentemente, não haverá convites para existir ou para se afastar. Todos participarão, sem diferenças. É isso que leva o CLNI a intervir. A intervenção é tão poderosa que determina muitos fatos diferentes e indiferentes. Vamos pegar alguns ao acaso. Em Verona, os alemães, de qualquer forma informados pelo Comando Geral do perigo de uma insurreição, são pegos de surpresa pelo súbito ascender da revolta a decidir rapidamente. Fúria, não apenas pela evacuação da cidade, mas também para explodir as pontes sobre o Adige,
convencidos de que os americanos estão a poucos passos do subúrbio sul da cidade. Não é bem assim, mas os alemães em Turim e Milão, os postos partidários têm um efeito tal que força as tropas alemãs a recuar quase sem disparar um tiro e os fascistas a se dispersarem. O próprio Mussolini é forçado a fugir. Uma fuga que vai parar no lago. Como alguns dias depois, quando se juntou a uma coluna alemã em retirada e disfarçado de maneira bastante grosseira por um soldado alemão, será reconhecido, separado do resto da coluna e fuzilado. Veneza se liberta sozinha em 28 de abril de 1945. Outras cidades veem as formações partidárias na linha de frente para expulsar os fascistas, casa por casa. Claro, não se pode relatar casos de vingança banal. É claro, após 1 ano e meio de privações, violências, torturas, há quem queira acertar as contas. Também se contam episódios quase incompreensíveis ao contrário, como o massacre que ocorreu em Merano, no final de abril, realizado por soldados alemães contra a população civil e de prisioneiros partidários. Apesar das ordens superiores vindas de Karl Wolff para desistir, na bela cidade termal, à beira do Passírio, ocorre o último massacre alemão da Segunda Guerra Mundial, na Itália. Um episódio estranho, particular. Um episódio que mostra como às vezes as cadeias de comando podem falhar. Dessa experiência de 25 de abril de 1945, nasce uma Itália diferente. Uma Itália que, no entanto, precisará de muito tempo para se unificar, para encontrar um equilíbrio. Será encontrada através do referendo de 2 de junho de 1946, um referendo precedido por uma campanha eleitoral pesada, também condicionada pela escolha provocativa de Vittorio Emanuele III de abdicar em favor de seu filho, Humberto, o chamado Rei de Maio. Um caminho, um percurso de reconstrução que será obstaculizado pelas questões da nascente Guerra Fria. Pense na questão oriental, em Trieste, na sua ocupação pelas tropas titinas, depois a gestão neozelandesa e inglesa, o drama da fronteira oriental e tudo o que se segue. Falamos sobre isso em um vídeo recente. Vai levar muito tempo para construir uma nova Itália, um tempo que vai até 1954 e, posteriormente, com os ajustes devido às mudanças políticas. Mas se a Itália se torna um novo Estado, moderno, autêntico, livre, democrático, deve-se a essa escolha, a escolha da insurreição, a escolha de retomar a liberdade sem esperar que alguém a conceda de cima. A escolha de 25 de abril de 1945, data que celebramos hoje em seu 80º aniversário como o episódio fundador da nova Itália. Uma Itália que supera a fase sombria do fascismo e a fase destrutiva da Segunda Guerra Mundial, recuperando o ímpeto autêntico do espírito de ressurgimento, com o espírito que levou piemonteses, lígures, lombardos, venezianos, toscanos, emilianos, romagnóis, romanos, napolitanos, sicilianos, sardenhos, apúlias, abruzos, marchigianos, a lutar todos e a sonhar todos com uma Itália unida, verdadeira, autêntica. Por isso, deixem-me concluir este vídeo com um desejo. Feliz aniversário, Itália! Porque se sempre comemoramos o dia 17 de março como aniversário da proclamação do Reino da Itália Republicana, com sua fisionomia e com aquela Constituição que nascerá posteriormente, bem, aquela Itália tem uma data de nascimento muito precisa, 25 de abril de 1945. E hoje, para esta Itália que apaga 80 velhinhas, nós dentro da história, fazemos muitos votos para um futuro que esperamos ser menos atribulado e mais promissor de serenidade e de construção pacífica e, acima de tudo, de progresso. Queridas amigas e queridos amigos, bem-vindos de volta aqui em Dentro da História. Eu os exorto a solicitar nossa newsletter gratuita, uma newsletter mensal que chegará em suas caixas de e-mail no início de cada mês com muitos conteúdos. Nossos editoriais, nossas histórias exclusivas, nossas linhas do tempo mensais, nossas sugestões de leitura e visualização e muito mais. Um serviço exclusivo pensado para vocês que nos seguem e que fará vocês entrarem ainda mais no universo de Dentro da História. Então, o que estão esperando? Peçam nossa newsletter totalmente gratuita.
Obrigado a todos.